de pais, né, de sermos pais, que é desafiadora, mas estamos aí, né, quem está na chuva é para se molhar, então a gente vai seguindo, né, no nosso trabalho de pais, que é tão importante. Muito bom. Então, vou me apresentar novamente, né? Sou Késia Guiar, para quem não me conhece ainda, meu nome é Késia. Trabalho na Escola Classe 1, sou professora na Sala de Apoio à Aprendizagem. Já estou na escola há 7 anos, mas sou da Secretaria de Educação há 26 anos já, né? Então, que bom que vocês estão aqui, muito bom a presença de vocês, agradeço, né? Sei que a vida é corrida e que vocês tiraram esse tempinho para estar aqui juntos comigo, para que a gente possa estar fazendo essa conversa. Bom demais. Então, vamos seguindo, né? Pessoal, a nossa conversa, né, ela vai ser fundamentada em 2 especialistas em desenvolvimento humano, em crianças, desenvolvimento infantil, do adolescente, que é o Gabor Maté e o Gordon Neufeld. Então, esses 2 estudiosos aí sobre o desenvolvimento. E hoje a gente vai estar falando sobre apego. O que é o apego, né? O apego, quando a gente pensa em apego, em que a gente pensa, né, gente? Então, assim, o apego, ele tem alguns aspectos, né? Do ponto de vista psicológico, o apego é a essência, o centro dos relacionamentos, da nossa base relacional, do nosso funcionamento social. Então, nós temos essa condição de nos apegar, e é isso que nos faz nos desenvolvermos enquanto humanos, desenvolvermos nossas relações, desenvolvermos as nossas funções sociais, né? E do ponto de vista humano também, esse apego é uma busca pela preservação. A gente busca por meio da proximidade, da intimidade, da ligação. E o apego, ele tem aspectos físicos, ele funciona a nível físico, tem aspectos de comportamento, tem aspectos emocionais e também psicológicos. Então, o apego não é algo visível, palpável, né? Ele é invisível, mas ele é fundamental para a nossa existência enquanto pessoas, né, para a nossa sobrevivência. Um bebê, por exemplo, ele não sobrevive sem apego. O que dá condições para nós humanos sobrevivermos é o apego, é a nossa capacidade de nos apegarmos uns aos outros, né? Então, nós somos seres de apego, né? Estejamos cientes ou não disso, um bebê, ele não tem consciência disso, né? De que ele é um ser de apego, mas mesmo assim, o apego é primordial para a vida dele. Então, hoje a gente vai falar do apego, né? E como que esse apego funciona na nossa relação com os nossos filhos, né? Na nossa relação dentro da família. Pessoal, todo mundo está me ouvindo direitinho? Quem estiver me ouvindo aí, me dê uma posição aqui pelo chat, me falem se estão ouvindo, estão me vendo, para que eu possa dar continuidade aqui, tá bom? Quem está chegando agora, seja muito bem-vindos, tá? Muitas mães, muitos pais, muitas avós, muitos tios, professores também, professoras, sejam todos bem-vindos, tá bom? A nossa vice-diretora está presente, a nossa assistente pedagógica, várias professoras também aqui da nossa escola, de outras escolas, da equipe especializada de apoio à aprendizagem, né?
que é o serviço onde eu faço parte. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, continuando aqui a nossa conversa sobre o apego, né? Então, por que que a gente precisa conversar sobre o apego, Késia, né? Qual a necessidade da gente conversar sobre o apego? Na nossa conversa passada, a gente falou bastante sobre as mudanças culturais, as mudanças econômicas, sociais, durante as últimas décadas, né? Durante o último século, que, de certa forma, prejudicaram a nossa aproximação com os filhos. Então, por exemplo, nós vemos hoje que temos que trabalhar mais, temos que passar mais tempo fora de casa, muitas das nossas crianças precisam ficar mais longe de nós. Temos nos distanciado dos vínculos e do apego com os nossos filhos, por uma série de questões econômicas, culturais, sociais, né? Nós temos visto que estamos num processo de distanciamento das nossas crianças. E agora nós temos um outro fator também, que são as telas, né? Eu tenho sempre conversado com as crianças com que eu atendo, com os pais que eu converso, sobre o prejuízo das telas para os nossos filhos, em vários aspectos, e um deles prejudica também o nosso apego, porque tanto nós estamos passando mais tempo usando telas, quanto os nossos filhos estão passando mais tempo usando telas. E esse tempo precioso que a gente gasta nas telas deveria ser investido na nossa relação, no fortalecimento da nossa relação em família. Então, a gente precisa estar atento para isso também. Por isso, é tão importante a gente estar aqui hoje conversando sobre o apego, né? A gente precisa reencontrar o caminho do vínculo com os nossos filhos, reencontrar o caminho do apego saudável com os nossos filhos, que nada pode compensar. Nenhum presente compensa, nenhuma desculpa explica, né? Nenhum celular, nenhum tablet pode compensar o apego saudável. Então, pensem nisso, né? Eu tenho sempre feito a mesma pergunta: para que uma criança precisa de celular? Para que uma criança precisa de um tablet? E a gente precisa refletir sobre isso. Por que a gente está dando telas tão cedo para os nossos filhos? Por que a gente está dando um celular para os nossos filhos? Por que a gente não gasta esse tempo junto com eles, conversando, batendo um papo, fazendo algo juntos, né? A gente sabe que um celular na mão de uma criança vai deixar a criança bem quieta, concentrada ali, né, por um bom tempo. E isso, gente, não é uma vantagem. Não é uma vantagem. Os nossos filhos estão se perdendo nas telas, estão se perdendo no uso dos celulares, das redes sociais, e a gente está ficando com o nosso vínculo enfraquecido na família. E aí, depois, quando as consequências disso começam a pipocar, começam a aparecer, a gente fica muito preocupado e não sabe o que fazer, né? Eu já tive essa experiência, inclusive como mãe também tenho filhos, também passo por isso na minha vivência como mãe, e sei que é desafiador afastar os nossos filhos da tela, mas está aí, o desafio está proposto, nós precisamos rever isso, né? E fortalecer o nosso apego. Então, voltando aqui para o apego, né? A gente está aí num mundo de crescente turbulência cultural, e a consciência desse apego é um conhecimento muito importante para nós que somos pais, mães e cuidadores,
né? Nós precisamos ter uma consciência ampliada da importância do apego. E o apego, quando eu falo em apego, não é para a gente compreender apenas superficialmente, de uma forma externa. A gente precisa entrar em contato com o apego por dentro, né? Existem duas formas de conhecer: é ter conhecimento e experimentar intimamente. E essas duas formas precisam se unir. Então, hoje aqui a nossa conversa é para que a gente aumente a nossa consciência sobre o apego e para que a gente aprenda mais juntos aqui sobre o apego. E depois você pode, né, utilizar toda essa sua consciência e as informações que você tiver para investir mais no apego, na sua relação, na prática, para entrar em contato com o apego no seu íntimo, dentro de você. E aí, gente, eu peço que vocês sempre estejam fazendo esse movimento de autoavaliação, de autoconsciência. Eu não estou aqui para culpabilizar ninguém, né? Eu conheço muitos de vocês pessoalmente, eu conversei já com muitos pais esse ano, já recebi muitos pais esse ano para uma conversa. Eu conheço os desafios e muitos sofrimentos de vocês também, muitas angústias. Eu também sou mãe, tenho aqui também os meus desafios, e de forma alguma quero trazer culpa, quero trazer cobrança sobre vocês. Mas eu acredito que a gente, enquanto escola e família, a gente precisa refletir juntos sobre essas questões para que a gente possa crescer. Estamos num momento muito desafiador e num momento inédito, né? A pandemia ela foi um divisor de águas assim na nossa sociedade e em muitas famílias também. Nós nos aproximamos demais das tecnologias na pandemia, elas foram importantes, foram necessárias, mas agora a gente precisa ir fazendo um movimento de se afastar um pouquinho, né, do excesso de tecnologias, principalmente as crianças, né? Então, vamos, durante a nossa conversa, refletindo sobre isso, vamos nos desarmar. Eu quero colaborar com vocês, né, no que for possível, com o conhecimento que eu tenho, com as reflexões que eu vou fazendo, com as escutas que eu vou fazendo das crianças também, né? Muitas crianças também sofrem com isso, apesar delas gostarem das telas, né? Então, a proposta é da gente unir forças, tá bom? Para a gente ir conversando sobre isso. Então, a gente precisa ir entrando em contato com essa possibilidade de fortalecer o nosso apego, né? Para as crianças, gente, se apegar é uma necessidade. Elas precisam de apego, porque elas são incapazes de funcionar sozinhas, né? Elas têm que se apegar a um adulto de referência. Então, pode ser que a criança se apegue mais fortemente a um adulto, ou o pai e a mãe, ou a avó e a mãe, né? Mas ela vai ter ali um adulto de referência. E o primeiro tipo de apego, ele é físico, né? O apego físico que começa no útero. Então, no útero da mãe, a criança já tem uma ligação ali, né? Que ela é nutrida por esse apego, né? Com a mãe, e até ela nascer, né? Da mesma forma, os nossos filhos, eles devem estar ligados emocionalmente a nós, até que eles sejam capazes de viverem sozinhos, de pensarem sozinhos, de acharem uma direção para a vida deles, né? Uma direção no mundo aí para a vida deles. Mas enquanto isso, enquanto eles são crianças, enquanto eles são adolescentes, nós precisamos investir muito nesse apego com eles, né? E existem vários tipos de apego. Muitos apegos não são saudáveis. E existem formas saudáveis da gente se apegar.
Então, enquanto eu estiver aqui falando sobre os apegos, é também um momento para a gente estar refletindo sobre como está o seu apego com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, né? Vamos ir refletindo sobre isso juntos. E aí, para falar de apego, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre orientação, porque o apego e a orientação, eles caminham bem juntinhos. E os dois são muito importantes para uma parentalidade saudável, né? Para a educação das crianças, para a transmissão de cultura, né? E assim como o apego, a orientação também é algo básica para nós, mesmo quando a gente não está consciente dela, né? Por exemplo, na sua forma mais física, mais concreta, a orientação envolve a localização no espaço e no tempo. Nós precisamos disso, nos localizarmos onde eu estou, né? E em que tempo eu estou? Que dia é hoje? O que, que eu tenho para fazer hoje? Hoje é domingo? Hoje é um dia de semana? Hoje tem aula? Hoje não tem aula? Por isso que na escola nós trabalhamos bastante com rotina, para que as crianças entendam e fiquem mais tranquilas sobre o que vai acontecer naquele dia. Essa previsibilidade de que dia é hoje, o que nós vamos fazer. Hoje é dia de educação física, hoje é dia de recreação, hoje é dia de ir na biblioteca. Então, isso ajuda a criança na orientação dela. E isso é muito importante, né? E quando temos dificuldade em fazer isso, em nos orientar no tempo e no espaço, isso gera ansiedade. Então, quanto mais previsibilidade a gente der para a nossa criança sobre o tempo, sobre a organização do tempo, mais tranquilidade também a gente está proporcionando para ela, tá bom? E aí, falando nisso, né? Olha só, pensa só, imagine que você está fazendo uma caminhada, está fazendo uma trilha, né? Aqui em Sobradinho tem muita montanha e você foi fazer uma trilha. Se você se perder no meio da trilha, você não vai mais parar para observar as árvores, os pássaros, a paisagem, ou para avaliar o restante do seu dia, ou para pensar no que vai ser a janta. Por quê? Porque se perder é algo que nos incomoda. Nós não gostamos de estar perdidos, né? Saber onde nós estamos vai concentrar toda a nossa atenção nesse momento, né? Vai consumir muita parte da nossa energia para que a gente possa se orientar novamente e voltar para o caminho da nossa trilha. Assim também é a vida das nossas crianças, né? Elas precisam de referência, precisam de orientação, precisam de referencial para que elas consigam se desenvolver bem. Quando uma criança se vê sem um referencial claro, que é definido pelo apego, ela vai se sentir meio perdida. E essa sensação de perdida, ela é altamente ansiogênica. Deixa as nossas crianças ansiosas, né? Angustiadas. Assim como a gente ficaria também se tivesse perdido, né? Então, as nossas necessidades de orientação, elas não são apenas físicas, né? A nossa criança, ela não precisa só saber onde ela está e que dia é, né? E o que ela vai fazer hoje. A nossa necessidade de orientação, ela também é psicológica. Nós precisamos, nós humanos, para o nosso desenvolvimento saudável, nós precisamos de orientação psicológica também, né? E à medida que as crianças vão crescendo, essa necessidade de orientação psicológica vai crescendo também, né? Elas precisam ter uma noção de quem elas são, do que é real, dos motivos pelos quais as coisas acontecem, né? Do que é bom, o que as coisas significam. E aí elas precisam de alguém que vá guiando,
em tudo isso, né? Dando significado, dando referências, proporcionando experiências para elas, respondendo as perguntas delas. E esse é o nosso papel aqui, né? Porque as crianças, gente, elas são incapazes de se orientar por si mesmas, né? Elas vão precisar de ajuda na orientação. E o apego é que vai fornecer essa ajuda para elas, né? A primeira função do apego, então, é criar um ponto cardial, que vai apontar para a pessoa que a criança tá apegada. Então, imaginem uma bússola, né? Imaginem uma bússola, ela é um orientador, né, para a gente. Quando a gente está viajando, né, está navegando, a gente vai precisar de uma bússola que vai nos mostrar um norte. E o norte ele fica em direção ao sol, né? Então a gente também vai precisar, né? A nossa criança ela vai precisar de um norte. E esse norte ele é definido pelo apego, né? Então, desde que a criança consiga se encontrar em relação a essa pessoa, que é a pessoa com quem ela tem um apego, ela não vai se sentir perdida. O que as crianças temem muito, que as crianças temem muito, gente, é se perder, é se sentir perdidas. Para elas, se perder significa perder o contato com a sua pessoa de referência. E isso, psicologicamente falando, é muito intenso na vida das crianças, né? Se nós adultos é difícil para a gente tolerar a sensação de estar perdidos, para as crianças, né, que estão em formação, que estão nesse momento do desenvolvimento, que são mais dependentes, elas sofrem ainda mais, né? Então, não conseguir se orientar é sofrer de desorientação e é perder-se psicologicamente. É um estado, sabe, gente, de angústia, de sofrimento que o nosso cérebro ele está programado para fazer quase tudo para evitar. A gente não quer, de forma alguma, se sentir nesse estado de perdido, né? A gente chama isso de vazio de orientação. Então, são situações em que não encontramos ninguém para que nos oriente, né? E isso é intolerável para a gente, na nossa humanidade, como nós somos seres sociais, nós precisamos de vínculos para sobreviver, precisamos desse apego que nos orienta, né? Mesmo os adultos já têm essa dificuldade de se sentir assim perdido, né? E olha que a gente já se desenvolveu bastante, já estamos em outro momento do desenvolvimento, mas ainda assim a gente tem pontos de referência na nossa vida. Se nós, como adultos, né, podemos sentir desorientação quando ficamos afastados das pessoas que temos um apego maior, imaginem as nossas crianças, ainda mais, né, podem sofrer com isso. Então, os pais, eles são, em grande parte, o principal ponto de referência de apego para a criança. Quando não são os pais, é um outro adulto que assume esse lugar de cuidado dos pais. Então, nós temos, sim, muitas crianças que hoje são criadas pelos avós, que são criadas pelos tios, por outros membros da família, que assumiram esse lugar, né, de cuidado na vida dessas crianças. E o apego, mas assim, a questão do vínculo biológico não é o que define o apego, né? O apego é que ele se desenvolve, ele precisa de uma aproximação, precisa de uma convivência. Então, por exemplo, um menino que não mora com a mãe, né? Quem ele é criado pela avó. Ele sabe que tem uma mãe, ele sabe o nome da mãe, ele já viu a mãe algumas vezes, ele já conviveu um pouquinho com essa mãe, mas ele é criado pela avó.
Então, apesar dele ter uma mãe, ter consciência de que ele tem mãe, provavelmente quem vai ser o principal apego dele? Vai ser a avó, né? Porque é a avó que está ali naquele cuidado constante diário. E o apego, ele é volúvel, né? Hoje o apego pode ser com o pai, amanhã pode ser com a avó. Não é algo que fica pré-definido, né? Se fosse pré-definido, era só nascer e pronto, né? Que a criança já teria esse apego definido, mas ele é definido, ele é construído na relação, né? Nas relações que se constroem ou não os apegos. Então, gente, a função da orientação, ela é muito grande também, assim como a dos apegos, né? E ela pode ser atribuída a alguém que não tem condições de cumprir essa tarefa, de orientar. Por exemplo, quando as crianças se orientam elas mesmas, né? Que a gente chama de orientação pelos pares. Uma criança não tem condições de ser o ponto de referência, o principal apego de outra criança, mas muitas vezes elas acabam sendo. Na ausência de um apego com os cuidadores, um apego forte, saudável com os cuidadores, as crianças elas acabam buscando outros apegos, outras referências para elas, porque elas não suportam a possibilidade de ficarem perdidas, sem orientação. Então, se, por exemplo, em casos de pais ausentes, pais que estão com o apego, o vínculo muito enfraquecido com as crianças acabam buscando outros apegos. E isso é um risco muito grande para as nossas crianças, né? E elas têm usado as redes sociais muitas vezes para buscar esses outros apegos, essas outras orientações para a vida delas. E daí a importância da gente fortalecer o nosso vínculo, porque o papel de orientação é nosso. Nós não podemos deixar que os nossos filhos sejam orientados por outras crianças que ainda não têm condições de assumir esse papel. Vocês concordam que esse é um papel nosso de orientação, de referência, de, de ter esse apego, né, que orienta a vida das nossas crianças? Então a gente tem que pensar nisso, né? Que enquanto as nossas crianças estão horas e horas nas redes sociais, elas estão desenvolvendo outros tipos de apego. E muitas vezes esse outro apego é com outras crianças que passam a assumir esse lugar de referência, de orientação na vida das nossas crianças. E esse é um ponto importante para a gente refletir também, né? Quando uma criança, né, se torna tão apegada a outras crianças, aos seus pares, que prefere estar com eles, ser como eles, individualmente ou em grupo, elas irão se converter, essas outras crianças, que vão ser o ponto de referência para a nossa criança, né? Então, é importante a gente observar a nossa criança. Será que ela está definindo os comportamentos dela, na maioria das vezes, pelo que a gente orienta ou pelo que os pares delas estão orientando? Vocês já pararam para observar isso? Qual tem mais influência na vida dos seus filhos? As coisas que você ensina ou as coisas que os coleguinhas ensinam? Quais são os valores mais importantes na vida do seu filho? Os valores que você ensina ou os valores que os coleguinhas ensinam? E aí, se ela passar a ter esse apego tão forte que determina a referência da vida dela com os pares, ela vai procurar essa aproximação com os pares, né? É a eles que ela vai recorrer para obter indicações de como agir, de como se vestir,
de como ser, do que dizer, do que fazer. E assim, gente, quero deixar claro que eu não sou contra as crianças relacionarem com outras crianças. É muito importante que as nossas crianças tenham amigos, mas os amigos não podem assumir um lugar que é nosso, de orientação, de referência, de ponto cardeal, né, que dá o norte na vida da nossa criança. É essa a grande diferença, né? Então, as outras crianças, elas não têm condições de assumir esse papel, né? Não deveriam ser os coleguinhas que deveriam dar aos nossos filhos o sentido de si mesmo, que deveriam lhe mostrar o que é certo, o que é errado, de distinguir fatos de fantasias, né? Do que funciona e o não funciona. Então, tudo isso, quem deve oferecer para os nossos filhos somos nós, não são os coleguinhas. E aí, gente, o que é que as crianças obtêm ao se orientarem umas às outras? Vamos imaginar que a gente está num caminho deserto, um caminho sombrio, né? Desconhecido para nós. Se a gente estiver sozinho, a gente pode sentir um medo intenso e até pânico. Se a gente estiver sendo guiado por alguém que parece saber o caminho, ou se acreditarmos que sabe, né? Nós vamos prosseguir nesse caminho com confiança. Mas, se a pessoa que está nos guiando deixar transparecer insegurança e deixar transparecer a sua própria ansiedade, aí um alarme vai disparar dentro da gente, né? Então, às vezes, as crianças elas querem evitar esse caminho deserto de estar sozinho, quando ela se sente sozinha, quando ela se sente que o apego com os pais está enfraquecido, um distanciamento emocional, elas querem ser guiadas por alguém. E aí, às vezes, elas acham nos pares esse ponto de referência. Mas os pares também estão nessa situação, também se sentem meio perdidos e sozinhos. E aí, o que fazer então, né? Então, da mesma forma, as crianças, ao usarem umas às outras como ponto de referência, elas se defendem da ansiedade de experimentar o vazio de orientação. Então, elas não têm consciência disso, mas elas conseguem evitar de se sentir perdidas e confusas fazendo isso. Porque nós somos tão carentes de apego para a gente se desenvolver, que se a gente não encontra na nossa família um apego saudável que dê sustentação para a gente vai buscar esse apego em outro lugar, em outros relacionamentos, né? E aí, se a nossa criança busca esse apego em outras crianças ou em outros adolescentes, elas vão até achar um apego, um tipo de apego, mas é um apego de alguém que também está na mesma situação. E aí, só que isso evita delas se sentirem perdidas. Agora elas se sentem juntas, uma apoiando a outra, né? Apesar de saber que a outra também tem lá as suas dificuldades. Vocês estão conseguindo compreender isso que eu estou colocando, gente? Dessa questão da importância da gente fortalecer o nosso apego para que a nossa criança não se sinta assim, segura, perdida, desorientada? E busque outros pontos de referência? Tá dando para entender essa linha de raciocínio que eu estou trazendo aqui para vocês sobre o apego? Joia! Qualquer dúvida, vocês podem ir escrevendo aqui no chat também, que a Carmen vai estar anotando as dúvidas para a gente conversar um pouquinho no final, tá bom? Então,
as crianças orientadas umas pelas outras, elas se sentem mais confortável, elas não se sentem tão perdidas porque elas estão ali tendo o apoio, né? A gente poderia dizer que parece assim, uns cegos guiando outros cegos, né? Parece um cardume de peixe que gira em volta uns dos outros, mas eles se sentem bem, porque dá uma aliviada na angústia, na ansiedade, né? E o fato, né, do ponto de referência ser inadequado, né? Parece não importar tanto, o importante é que achou alguém, né? E aí a criança se sente menos desorientada, menos confusa, né? Mas a gente sabe dos prejuízos, né? O apego, esse apego inadequado com os pares, eles não impedem as crianças de se perderem, né? Eles apenas não se sentem perdidos. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência, se alguém já teve um filho na adolescência, né? Muitos pais já tiveram uma experiência de tentar apontar uma realidade para um filho adolescente, né? Cujo, às vezes, a criança estava indo, o menino estava indo por um caminho que não devia, e o pai tenta mostrar para ele, filho, ó, isso aqui não tá bom, essa companhia não tá boa, mas mesmo assim ele insiste naquele caminho, vai alegre, né? E não percebe nada de errado, né? Naquele caminho. Então, às vezes, esse apego com os pares, ele não impede o adolescente de se perder, né? Ele só não vai sentir que está perdido. E assim é com as crianças também. Essa orientação pelos pares não impede as nossas crianças de se perderem nas redes sociais, de entrarem em questões, né, problemáticas, conflituosas. Eles só não sentem muito a sensação de que estão perdidos. Vocês conseguem se dar conta disso? Por isso que às vezes a gente fala, ah, filho, já chega, né? Já chega de celular, já chega de rede social. E eles falam, ah, mas eu gosto tanto de estar com esse coleguinha, é tão bom esse tempo aqui, né? Eles gostam do apego, eles não sentem os prejuízos disso. Quem tem que perceber isso somos nós, né? E entrando mais propriamente na questão do apego, eu queria falar para vocês sobre 6 tipos de apego, para que a gente possa entender melhor essa dinâmica do apego, como que acontece, tá bom, gente? Aprender sobre as formas de apego nos ajuda a investir mais no apego com os nossos filhos, nos ajuda a criar mais possibilidades saudáveis, né? Estratégias de nos apegarmos aos nossos filhos e também nos ajuda a identificar sinais de alerta quando uma criança está se tornando orientada pelos pares, né? Então, é importante a gente aprender sobre isso. E a gente pode identificar 6 formas de apego. Eu vou falar aqui para vocês sobre 6 formas de apego, sendo que cada uma dessas formas de apego, elas vão nos fornecer uma pista sobre o comportamento dos nossos filhos e muitas vezes sobre o nosso também. A gente vai conseguir observar melhor o nosso comportamento em relação aos nossos filhos, o comportamento dos nossos filhos também, tá bom? E essas formas de apego que eu vou falar, elas vão estar organizadas da forma mais simples até uma forma mais complexa, tá bom? Então, por exemplo, nas crianças, quando as crianças estão sendo orientadas pelos pares, pelos coleguinhas, elas utilizam os modos mais simples de apego para se apegarem umas às outras. Então, o primeiro tipo de apego, né, a primeira forma de estabelecer um apego são os sentidos, são os nossos sentidos. Então, o primeiro tipo de apego, ele é físico, né? A proximidade física é o objetivo da primeira forma de apego. Então, a criança precisa se sentir
sentir a pessoa a qual ela está ligada, né? O bebezinho, por exemplo, quando nasce, ele é totalmente apegado fisicamente, né, a quem cuida dele, a mãe, ao cuidador dele. Então ele vai usar ali todos os sentidos dele, o olfato, a visão, a audição, o tato, né, para se apegar. Por isso, né, não sei se vocês já tiveram essa experiência como mãe, mas o bebê, quando ele é amamentado, ele sente o cheiro da mãe, né? É uma forma dele se apegar, de ir criando memórias sensoriais. Então, um bebezinho, uma criança pequena, ela é altamente sensorial. E essa é a primeira forma de apego, né, das crianças. É física, é por meio dos sentidos, né? E aí a criança vai fazer o que puder para manter o contato físico com a pessoa com a qual ela é apegada, né? Embora essa forma de apego ela inicia na infância, quando o bebê nasce, mas essa ânsia por proximidade física, ela continua na nossa vida. Nós queremos ter uma aproximação física das pessoas que nós temos apegos, né? Queremos estar juntos, queremos ver, queremos ter tempo juntos. Então, na adolescência, por exemplo, a gente vê, às vezes, as conversas de adolescente não fazem muito sentido para a gente. Eles usam alguns códigos. Oi, beleza, beleza, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Eles falam umas coisas que não têm muito conteúdo, assim, é uma conversa com códigos, né? Com algumas gírias e pouco conteúdo comunicativo. Na verdade, essas conversas, elas funcionam como um ritual de apego, que tem um propósito de estabelecer um contato auditivo ou visual, quando eles escrevem, né, no WhatsApp, por exemplo, usam muitas imagens, muitos emojis, é uma forma de se apegar, né? Os adolescentes orientados pelos pares não fazem ideia do que está motivando tão intensamente eles, né, com esse comportamento. Para eles parecem natural, né, e até urgente querer estar próximos uns dos outros. E eles estão ali buscando um apego maior, né? A outra forma de apego que eu queria trazer para vocês hoje é a semelhança. A semelhança é a segunda forma de apego aqui que a gente pode observar, né, no desenvolvimento. E ela fica bem evidente quando a criança ainda é pequena, né? A criança procura ser como as pessoas que lhe estão mais próximas. Então, ela tenta assumir a mesma forma de se expressar, ela imita, aprende, tem uma fase que a criança aprende bastante, né, por imitação. E essa forma de apego, ela fica muito em destaque na aprendizagem da língua, na transmissão da cultura, né? E as crianças, elas, por exemplo, as crianças quando estão orientadas pelos pares, como que aparece essa forma de apego? Elas copiam o modo de caminhar, de falar, as roupas, as preferências, os gestos, a aparência, o corte de cabelo, né? A gente vê bastante isso. E as crianças orientadas pelos pais? Como vocês acham que essa questão da semelhança aparece, né? Ela aparece também quando a criança começa a copiar comportamentos dos pais, começa a copiar falas, formas de falar, formas de se colocar, de se comportar, de se vestir, hábitos, né, na família. Outro meio do apego pela semelhança é a identificação. O que muda é que a identificação é formar uma unidade com uma pessoa ou uma coisa. É quando você se funde com seu objeto de identificação. Você não só imita, mas é como se você se fundisse a ele, né? E esse objeto de identificação pode ser o pai, a mãe, pode ser um herói, pode ser um grupo, pode ser um personagem, um país,
né? Uma equipe de esportes, uma estrela de rock, pode ser uma ideia também, né? Outro tipo de apego, gente, é o pertencimento. Esse é um apego que a gente pode investir bastante também, né? É um apego, vocês vão percebendo que os apegos eles vão saindo de uma base mais simples, mais físicas, e vai avançando para uma base mais emocional, mais relacional, mais psicológica. Vocês se dão conta disso? Então, por exemplo, o pertencimento, né? É quando a criança quer estar perto de alguém que ela considera pertencente a ela. Ela considera que faz parte, né, daquela pessoa, que a pessoa é sua, né? Então a criança vai reivindicar a pessoa ou o objeto a que ela estiver apegada. Pode ser a mãe, o pai, pode ser um ursinho de pelúcia, pode ser um irmãozinho, né? E as crianças orientadas pelos pares, elas também vão manifestar isso, né? Vão sentir como se os outros fossem delas, vão procurar proteger umas às outras, né? E o pertencimento, por exemplo, é algo muito importante que a gente precisa trabalhar na família, que a criança possa se sentir parte da família, da gente estar criando estratégias, né, para que a nossa criança se sinta pertencente, que ela não se sinta estranha. Às vezes a gente escuta relatos de crianças que elas se sentem estranhas dentro da própria casa, da própria família, que essa questão do pertencimento não está muito fortalecido na vida delas, né? Então a gente pode pensar como pais, né, como educadores também, como que a gente faz para fortalecer o pertencimento de uma criança à família? Como que, enquanto professores, como que a gente pode fazer para fortalecer o pertencimento de uma criança na turma, para que ela se sinta mais parte daquela turma, se sinta pertencente àquela turma e isso possa fortalecer a autoestima dela, né? De que ela é importante, de que ela é valorosa, de que ela contribui, de que ela faz falta, né? A gente precisa trabalhar isso com os nossos filhos também. E tem a questão da lealdade, né? Quanto mais pertencente a alguém, a um grupo, a uma família, mais leal a criança tende a ser também. Então, se a gente quer trabalhar a lealdade com os nossos filhos, esse valor da lealdade, é importante que a gente trabalhe também o pertencimento, porque a gente é leal quando se sente parte, quando a gente se sente pertencente, né? Outra forma de apego, gente, também muito importante é o significado. É uma forma de tentar obter proximidade e ligação. É procurar ter um significado. É sentir que a gente é importante. A gente tem um significado, a gente tem uma importância para alguém. É querer manter perto aquilo que a gente valoriza, ser apreciado por alguém, se assegurar de que a gente é importante, de que a gente é apreciado. Gente, precisamos investir nisso, em deixar claro para as nossas crianças que elas são importantes para nós. Muitas vezes nós sentimos que elas são importantes, mas nós não dizemos. Precisamos dizer isso com mais frequência para os nossos filhos, da importância deles, do valor deles. Às vezes a gente tem uma tendência de falar muito do que falta, né? E não valorizar o que eles são, né? A gente nunca pode colocar em xeque o que eles são para nós. Quando a gente for fazer uma correção, conversar com a criança, a gente pode falar para elas que não gostou de um determinado comportamento,
mas que esse comportamento não é o que elas são, né? Então a gente, por exemplo, a gente em vez de falar você é desobediente e definir a criança como desobediente, a gente pode falar: olha, nesta situação, eu não gostei que você desobedeceu. Então, é diferente a gente falar de um comportamento que a criança teve, que a gente considera negativo, e da gente definir aquela criança pelo aquele comportamento, né? Que muitas vezes isso afasta a nossa criança de nós e diminui o valor que ela tem para nós, né? Em vez da gente falar você é bagunceiro, a gente pode pontuar, olha, isso aqui, essa bagunça aqui, ó, precisa ser arrumada. Vamos crescer nessa área, mas não definir a criança com aquela característica, né, gente? É um cuidado importante que a gente tem que ter. E a criança, ela busca nesse apego a nossa aprovação. Uma criança que se sente valorizada, ela vai ser mais segura. Uma criança que sabe o valor que ela tem para os pais, vai ser uma criança mais segura nas relações. Ela não vai ficar o tempo inteiro buscando aprovação. Normalmente, uma criança que busca aprovação o tempo todo é porque ela ainda não achou uma aprovação. Ela precisa, ela está ali com a necessidade em aberto de achar, de crescer nessa forma de apego, né? De se sentir valorizado, de ter uma aproximação, uma ligação mais saudável, mais forte. Então, é algo para a gente também estar investindo, né? O problema dessa forma de apego, né, principalmente quando elas buscam a aprovação dos colegas. Então, assim, gente, é muito importante que a gente ofereça aprovação para os nossos filhos, que a gente fale do valor deles, demonstre para eles nas nossas ações que eles são valorosos para nós, para que eles não busquem, não fiquem cavando uma aprovação dos coleguinhas, né? Que ele se sinta mais seguro nas relações, né, com os outros. E porque assim, se uma criança ela fica muito vulnerável por falta desse tipo de apego, ela também fica muito fragilizada, ela pode ser magoada com mais facilidade, né? Querer ser importante para alguém é sofrer quando sentimos que essa pessoa especial não se importa com a gente. Então imagina isso, né? A criança quer ser importante para alguém, mas quando ela se dá conta de que a pessoa que ela gostaria de ser importante não se importa com ela, o quanto isso magoa, né, a criança. Então, procurar agradar alguém também pode dar origens a sentimentos de dor, quando essa pessoa não percebe sinais de que ela é correspondida. E isso pode ser muito sofrido para as crianças, né? A quinta forma de apego é o sentimento, né? É uma forma da criança encontrar proximidade através dos sentimentos. Sentimentos calorosos, sentimentos amorosos, sentimentos afetuosos, né? A emoção ela está bem envolvida também no apego, mas numa criança, por exemplo, pequenininha, ela pode se sentir muito vulnerável, né? E aí a busca de uma intimidade emocional pode ser mais intensa. Então, uma criança que tem intimidade emocional com os cuidadores dela, gente, ela consegue se conectar, né, tolerar mais a separação física. Então, por exemplo, se a criança constrói dentro dela um bom vínculo com os pais, quando ela precisar se afastar dos pais, ela ainda vai se sentir segura, porque ela construiu um espaço seguro de referência dentro delas, né? Agora, se a criança não se sente assim,
valorizada, segura, não tem sentimentos assim de segurança interna, ela vai se sentir ainda mais ameaçada quando precisar se afastar dos pais. Então, também é uma forma importante de apego, né? Que a gente precisa pensar e investir bastante aí nas nossas crianças. E a última forma de apego que eu queria trazer hoje para vocês é ser conhecido. Ser conhecido é uma forma muito importante de apego também, né? Então, é através de ser conhecido que a criança vai poder, né, desenvolver um apego aí mais saudável. Então, os primeiros sinais dessa última forma de apego são observáveis na escola, por exemplo, né? Sentir-se perto de alguém é ser conhecido por essa pessoa, né? De alguma maneira, é uma recapitulação dos sentidos, né? Só que antes a pessoa queria ser vista e ouvida de uma forma mesmo literal, né? Nos sentidos, no corpo. Agora, ela pode ser vista e ouvida experimentando isso de uma forma psicológica quando ela está maiorzinha e não apenas física. Então, gente, isso acontece muito quando a gente dá atenção para os nossos filhos, para os nossos estudantes, quando a gente tem tempo para ver de fato ele, para vê-lo como uma pessoa, para ver as necessidades dele, para ver as qualidades dele, para ver as dificuldades também, né? Então, ser conhecido fala de ser visto e de ser ouvido, não apenas com olhando para a criança com os olhos físicos, mas vendo a pessoa que ela é, que ela está se construindo, as necessidades dela, né? Ouvir não apenas o que ela está dizendo, mas ouvir uma escuta mais ampliada das necessidades dela. O que, que ela quer dizer com isso? O que, que inquieta ela, né? Então, como é importante a gente fortalecer essa possibilidade de apego com as nossas crianças, né? E aí, na busca desse apego, a criança vai se abrindo, vai falando das suas inquietações, vai podendo ficar mais vulnerável, porque a gente só fica vulnerável quando a gente tem intimidade, quando a gente se sente visto e ouvido. A gente não vai ficar, né? A nossa tendência não é se mostrar vulnerável para qualquer pessoa, porque isso é um risco muito grande, ficar vulnerável para qualquer pessoa. Então, a gente, muitos pais às vezes reclamam, mas o meu filho não conversa comigo, meu filho não se abre, meu filho é muito fechado. Vamos investir mais nisso, em ter tempos em que haja uma aproximação emocional maior, uma disponibilidade afetiva, emocional maior, para ouvir, para ver. Às vezes a gente julga muito, né? Assume uma postura muito crítica com os filhos, de mando, dá muitas ordens, e a gente também não relaxa perto deles. Então, a gente precisa ter momentos em que a gente possa orientar, mas também ter momentos que a gente possa brincar, que a gente possa relaxar, né? Junto com os nossos filhos, para que a gente possa ir construindo e fortalecendo todas essas formas de apego. A gente não pode privilegiar só uma e abandonar as outras, né? E aí, gente, quando a gente consegue trabalhar unindo todas essas possibilidades, é como se fossem 6 fios, sabe? Como se a gente fosse fazer ali uma corda que tem 6 fios, e esses fios vão se entrelaçando e vão fazendo uma ligação forte, né? Que preserva
o desenvolvimento dos nossos filhos, que preserva a aproximação com eles, a proximidade com eles, e mesmo em circunstâncias difíceis, a gente consegue ali manter aquele vínculo, aquele elo próximo, né? Uma criança totalmente apegada de muitas maneiras, ela vai permanecer próxima no contato com a gente, mesmo quando ela estiver afastada fisicamente. Então, por exemplo, se a gente investe nos nossos tempos de família, no nosso apego, mesmo, gente, eu sei que a nossa rotina é corrida, não é fácil para ninguém, mas às vezes a gente tem oportunidade de investir e acaba não investindo, né? Nessas questões de apego. Por isso que a gente precisa ampliar mais a nossa consciência sobre os tipos de apego, sobre as formas de se apegar com os nossos filhos, para que a gente possa criar estratégias de colocar isso em prática. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, nessa conversa, um pouco mais sobre essas possibilidades de apego, não como uma receita, façam isso, façam aquilo, porque cada família tem suas características e as suas dinâmicas diferentes, mas como uma possibilidade de criação, porque eu acredito, né, que cada família pode criar formas de fortalecer esses apegos, né, essas formas de apego com seus filhos, para que isso se forme assim mesmo. Tentem visualizar isso, uma corda com 6 fios que vão se entrelaçando e vão ali se unindo para se fortalecer, né. Vocês já observaram uma corda? Ela, se for uma corda de 2 fios, é uma corda muito fraquinha. Uma corda forte, ela tem vários fios entrelaçados e ela dá conta de momentos mais difíceis, de tempestades, né, de situações mais desafiadoras. Então, quando o apego com os nossos filhos está bem forte, está bem firme, mesmo que eles passem por momentos difíceis, de turbulência, de desafios, eles vão saber que o apego com a gente é um lugar seguro, onde eles podem se apoiar, onde eles podem pedir ajuda, onde eles podem buscar orientação. Lembrem sempre que o apego tem ali, ó, anda de mãozinha dada com a orientação. Onde o seu filho tiver com apego forte, é onde ele vai buscar orientação. Então, se o apego com você for forte, você vai ser um ponto de referência para ele. Se o apego com os pares é que for forte, com você fraco, os pares é que vão ser o ponto de referência para ele. Então, gente, dá tempo, nós podemos implementar mudanças. As mudanças são trabalhosas, são desafiadoras, mas são possíveis, sempre são possíveis. E a gente pode ver essas mudanças